Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Pedro Roque para dirigir aqui algumas palavras e vou pôr aqui a máquina do tempo para não me perder, porque vou cumprir mesmo os 15 minutos que me foram distribuídos. E a minha intervenção vai situar-se, como já foi referido, sobre o papel que a componente laboral social-democrata teve na afirmação do projeto do PPD e do Partido Social Democrata no mundo do trabalho e na sociedade portuguesa. Como imaginamos, em 74, nenhum de nós tinha qualquer experiência política, quer de intervenção político-partidária, quer de intervenção político-laboral, político-social. Vivemos um processo revolucionário, ocorreu a nacionalização dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Toda essa dinâmica foi matriciada por uma estrutura que já estava bem oleada e bem implantada no terreno, que era a Confederação dos Trabalhadores, a Intersindical, e, naturalmente, que o PPD tinha de se organizar no terreno. E no mundo do trabalho criou os núcleos socioprofissionais. Os núcleos socioprofissionais que se organizavam nas empresas, e as secções socioprofissionais se organizavam por sectores de atividade. Esse trabalho arrancou logo em 74. Arrancou logo em 74 e foi dessas estruturas das empresas, núcleos ou secções socioprofissionais, que os social-democratas, na altura, começaram a apresentar-se às eleições sindicais. Não tinham qualquer experiência anterior, também não tinham qualquer formação especial para intervir a esse nível. O facto é que, chegados a 1976, 2 anos depois, os social-democratas, os socioprofissionais, já dominavam uma parte significativa do movimento sindical português. Reparem só. Em 76, os social-democratas dominavam já os bancários do centro. Os bancários do norte passaram a ser da área social-democrata em 76 ou 77. O sindicato dos bancários do Sul e Ilhas passou a ser liderado em exclusivo pelos social-democratas em 1977. Ou seja, 3 anos depois do 25 de Abril, os social-democratas dominavam o setor financeiro e dominavam a área sindical mais poderosa do país. Era mais poderosa na altura e continua a ser a mais poderosa hoje. Tal como dominavam muitos sindicatos, a generalidade dos sindicatos de quadros, os engenheiros do Sul, os engenheiros do Norte, os engenheiros técnicos, os quadros da aviação civil, via está ali o Fernando Figueiredo, que esteve à frente desse sindicato, os sindicatos economistas, muitos sindicatos de quadros, praticamente todos eles eram da área social-democrata. Para além de escritórios, para além de sindicatos rodoviários. Os sindicatos rodoviários, Castelo Branco, Porto Alegre, Leiria e por aí fora, que depois, num processo constitutivo da UGT, acabaram por ser integrados num outro sindicato e que, ao serem integrados, ao serem absorvidos num outro sindicato, acabaram exatamente por, de algum modo, não só desaparecerem, mas desaparecer também a influência dos social-democratas nesse novo sindicato. Por isso, eu hoje continuo a ter algumas reservas quanto a fenómenos de fusão de sindicatos. Porque a experiência provou, e do meu ponto de vista não devemos ignorar os ensinamentos do passado, da história, provou que, normalmente, esses processos, quando são conduzidos aparentemente com o objetivo de servir os trabalhadores, nem sempre essa é a real razão
desses processos de transformação. Mas, dizia eu, os social-democratas dominavam estes setores da atividade, dominavam os técnicos de saúde, hotelaria e por aí fora. Imagine-se que quem não tinha qualquer experiência de intervenção política nem na área laboral, de facto, estávamos em presença de uma situação extraordinariamente satisfatória. Mas é preciso aqui associar um detalhe. É que esta estrutura não funcionava de forma desgarrada do Partido Social Democrata ou do Partido Popular Democrático na altura. Eu quero aqui partilhar convosco um episódio que revela bem como nós funcionávamos nessa altura. Quando nós, social-democratas, nos candidatámos ao sindicato mais poderoso deste país, ao SBSI, Sindicato dos Bancários Solilhas, em 77, as eleições foram em fevereiro, o PPD, nessa altura, realizou um Conselho Nacional em Santarém e a principal conclusão desse Conselho Nacional, a principal conclusão desse Conselho Nacional do PPD foi exatamente o apoio à lista social-democrata candidata aos corpos-regentes do Sindicato dos Bancários Solilhas. Na altura, um senhor que agora já não é do PSD, chamado Sérvulo Correia, foi o porta-voz das conclusões desse Conselho Nacional e disse, para toda a gente ouvir, nós apoiamos a lista D de dedo, e ele fez o sinalzinho com o dedo, D de dedo, para ninguém ficar com dúvidas, e apelamos aos bancários para votarem nesta lista. E fez lá a sua apologia da lista. Portanto, essas vitórias eram destes militantes generosos, mas eram também vitórias do projeto que nós orgulhosamente representávamos e conseguíamos afirmar com resultados espetaculares. Depois, participámos no movimento Carta Aberta, que, ao fim e ao cabo, era um movimento que se insurgia contra a unicidade sindical, corporizada pela CGTP. Nós considerávamos que não era possível coexistir a pluralidade, a diversidade sindical, a democracia sindical, num projeto controlado e fechado, ortodoxo, como aquele que a CGTP representava. E constituímos, com a componente socialista, o movimento Carta Aberta. Durou cerca de 2 anos. E esse movimento de Carta Aberta, muitos dos que aqui estão, eu incluído, envolvemos profundamente e convictamente nesse processo. E demos origem ao GT. O GT que hoje, independentemente da leitura que se faça, independentemente da simpatia que se tenha ou não tenha, independentemente do juízo que cada um ou cada associação empresarial ou força política ou partidária tiver acerca da UGT, é a minha convicção que o país, a governação do nosso país, muito deve à Central Sindical Democrática UGT, na qual os social-democratas sempre estiveram desde a sua discussão, porque há pessoas que dizem que a UGT nasceu em 78, mas os TSD só nasceram em 84. Bom, é que os TSD nasceram em 84, em termos formais, porque de 74 a 84, no princípio existiam apenas os socioprofissionais e, passados uns 4 anos, constituiu-se a tendência sindical reformista social-democrata com base apenas nos quadros sindicais, nos dirigentes sindicais, enquanto que os socioprofissionais, no princípio, eram as bases e as pessoas que eram promovidas para dirigentes sindicais, a tese resta era apenas constituída pelos dirigentes sindicais. Isto acabou por não funcionar bem, porque as bases queriam participar nos destinos das opções sindicais dos social-democratas e os nossos companheiros, eu incluído, porque também nessa altura já era dirigente sindical, não queriam dar satisfação
às bases, aos núcleos socioprofissionais, aos militantes de base. E foi necessário que o partido se envolvesse nisso e depois de 2 congressos, constituiu-se o Congresso, organizou-se o Congresso Constitutivo dos TSD, que acabou por agregar essas duas estruturas, os socioprofissionais e a Tese Erasde. O Congresso Constitutivo, esse que teve 2 linhas claras, uma delas liderada pelo Rui Oliveira Costa, que hoje já não está connosco, que apresentou uma linha mais identificada com a tendência sindical reformista social-democrata, e outra liderada pelo Arménio Santos, claramente identificada com os socioprofissionais, que ganhamos com uma folga também significativa. Portanto, os socioprofissionais e a Tese Erasde existiram desde o princípio, estivemos na base da UGT, estivemos envolvidos no movimento Carta Aberta e estivemos, ao fim e ao cabo, agora, e somos agora, como TSD, uma resultante desta realidade que ocorreu nessa altura. Mas os socioprofissionais não se limitaram a intervir no movimento sindical. Os socioprofissionais, por exemplo, então, em todo o país isso sucedia. Os quadros dos socioprofissionais constituíam as secções residenciais do partido, lideravam as secções residenciais do partido, eram candidatos às autarquias. Nessa altura não havia a estrutura que hoje temos, felizmente, e de seleção e de recrutamento de quadros para candidatos às juntas de freguesia, às câmaras, às assembleias municipais. Nessa altura não havia nada. E eram os socioprofissionais, muitos deles, que exatamente constituíam as secções residenciais, lideravam-nas, recrutavam os nossos candidatos às câmaras municipais e procuravam encontrar aquilo que se pode designar como homens bons, pessoas que normalmente até eram independentes, mas que eram pessoas prestigiadas, eram pessoas conceituadas, ou porque eram conhecidas, ou porque, em termos profissionais, eram reconhecidas localmente. E, portanto, o trabalho desta estrutura, desta componente laboral, teve mérito na área do trabalho, é verdade, mas também na fase de implantação do nosso partido foi uma ferramenta de um alcance enorme. Reparem só, aqui na chamada Cintura Vermelha de Lisboa, chegou a ocorrer uma situação em que Vila Franca era presidida por um homem dos socioprofissionais, Loures e Moscavide, criadas e fundadas por um homem dos socioprofissionais e liderada por um homem dos socioprofissionais, a mesma coisa em Queluz, Algés, estou-me a lembrar do Roque Martins, que já não está aqui, mas esteve e depois saiu e agora já regressou outra vez ao Partido Social Democrata. Mas, ao fim e ao cabo, eu faço esta referência para dizer que o Partido Social Democrata, no seu arranque e na sua afirmação, não teve uma componente laboral que cuidava apenas do mundo do trabalho. Não. Essas pessoas, esses quadros, esses militantes, esses dirigentes também desempenharam um papel extraordinário na afirmação do nosso partido em termos residenciais, em termos autárquicos, e por tudo isso acho que temos motivos para nos sentirmos todos muito, muito orgulhosos do nosso passado, do nosso presente e também não tenho dúvidas que sê-lo-emos no futuro. Muito obrigado a todos.